Olá, seja muito bem-vindo ao canal da nossa querida SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, é claro, antes da gente começar os estudos, eu vou te convidar a fazer um breve relaxamento comigo. Vamos lá? Vamos fechar os olhos, respirar profundamente. Vamos agradecer a Deus por tudo que temos e tudo que somos. Vamos mentalizando tudo aquilo que nos faz gratos na nossa vida, na nossa família, nos nossos amigos, nas nossas oportunidades de todos os dias, da nossa saúde. Assim vamos nos sentindo preenchidos por essa energia tão gostosa da gratidão, de reconhecermos tudo de bom que nos cerca. Sabemos que a espiritualidade nos acolhe, nos ampara em todos os momentos, nos momentos felizes, nos momentos tristes e de dúvidas. Temos a certeza que nosso Mestre Jesus não nos abandona, de que estamos sempre, sempre muito bem amparados pelos nossos amigos benfeitores do plano espiritual. Assim nos colocamos mais calmos em conexão com esses amigos, dispostos a aprender, a nos harmonizar e a seguir em frente o nosso dia a dia com muita paz. Nos colocamos aqui e disponíveis para o aprendizado de hoje. Que assim seja. Bom, então vamos dando continuidade aos nossos estudos do capítulo 7, que se chama Bem-aventurados os pobres de espírito. O capítulo começa com um trechinho, na verdade, a sequência dos itens 7, 8 e 9, né? Se chama Mistérios Ocultos aos Sábios e Prudentes. E aí ele começa com um trechinho que diz assim, é um trecho do Evangelho de Mateus. Naquele tempo, disse Jesus, graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes, e as revelaste aos simples e pequeninos. Bom, vamos entender aqui, né? Jesus está agradecendo a Deus, nosso Pai, porque ele escondeu coisas dos sábios e prudentes e revelou coisas aos simples e pequeninos. Vamos entender o que Jesus estava de fato ali agradecendo? Bom, o que seria então revelado? O que foi revelado aos simples e pequeninos, mas não foi revelado aos sábios e prudentes? As verdades, as leis divinas. Na verdade, gente, nós sabemos que Jesus falava a todos sem distinção. Mas é importante percebermos que alguns estavam ali dispostos a ouvir e aceitar. Outros estavam ali apenas por curiosidade ou por ser para obterem alguma vantagem, né? Então, a gente pode entender que as verdades, as leis divinas, elas foram trazidas para que todos tenham, né, tivessem e ainda tenham acesso. A diferença é se nós, receptores dessa informação, se nós queremos aceitá-las ou não. Então, os simples e pequeninos são aqueles que resolveram aceitar essas informações. Tiveram contato com os ensinamentos de Jesus, assim como nós temos até hoje, né? Então, esses realmente recebem a revelação divina. São as pessoas que a gente vai encontrar aí no Evangelho, ditas humildes, pobres de espírito, ou seja, são aqueles que se reconhecem ignorantes. Vou dar um exemplo. Quando a gente tá achando que a nossa vida tá ótima, que a gente tá dando conta de tudo, a gente vai procurar ajuda? A gente vai procurar um psicólogo? A gente vai procurar um médico?
A gente vai procurar um centro espírita? Então, quando nós procuramos ajuda, seja ela qual for, uma ajuda para o nosso mental, para o nosso físico ou para o nosso espiritual, é porque a gente percebeu que algo não está indo bem, certo? Então, é preciso ter humildade para aceitar que nós falhamos, que nós somos ignorantes, ou seja, desconhecedores de algo que traz a nossa cura. Esse desconhecimento nos adoece. Então, se eu não tenho conhecimento de quais são os melhores alimentos para minha nutrição, eu vou adoecer, porque eu não vou ter os nutrientes necessários. Se eu desconheço formas, ferramentas para ter bons relacionamentos, eu terei relacionamentos adoecedores e isso vai impactar o meu psicológico. Se eu não sei como me colocar na vida de relação, se eu não sei por que eu nasci nesse mundo, para onde eu vou, qual o meu propósito, eu vou viver a minha vida de qualquer jeito e isso também vai adoecer a minha vida. Então, espiritualmente, eu também estarei meio que adoecida, meio perdida. É necessário que a gente entenda que estamos no começo da nossa evolução espiritual. Então, nós vamos errar, muitas vezes por não conhecer e outras vezes por conhecer e insistir no erro, o que é um pouco pior. Então, os simples e pequeninos se reconhecem ignorantes, desconhecedores. Eles não se consideram superiores a Deus ou aos outros. Sabe aquela coisa assim? Quando as coisas fogem do nosso controle, a gente fala, ai Deus, por que você fez isso comigo? Tem tanta gente ruim aí pra acontecer coisas ruins com eles e eu tô aqui me esforçando e tá acontecendo coisa ruim comigo. Quando nós nos questionamos assim, é porque intimamente a gente acha que nossos planos são melhores que os planos de Deus. Então nos falta também essa confiança. Os simples e pequeninos, eles têm as condições necessárias ao aprendizado, que é a vontade de aprender, né, gente? Como o pessoal fala, você tem a faca e o queijo na mão, mas se você não tá com vontade de comer queijo, não adianta nada. Simples e pequeninos também estão em busca do amadurecimento, enfrentando as dificuldades do dia a dia, e reconhecem que só os valores espirituais são os que levam à felicidade e à paz, não os valores materiais, tá? Então, são pessoas que dão mais importância para o seu desenvolvimento, mesmo como pessoa, do que aos valores materiais, porque os valores materiais, eles são necessários para a nossa sobrevivência? Eles são. Esse é o nosso desafio aqui no planeta Terra, né? Estamos encarnados, a gente precisa da matéria para sobreviver. Mas é importante que a gente não se perca no desejo material. Ou fique pensando que tudo que é material vai suprir todas as nossas necessidades. Quando não supre. É necessário que a gente acesse esses conhecimentos, essas verdades divinas, para perceber que a gente não é só o corpo, né? O material, ele supre o nosso corpo. O material não supre o espiritual. O material não supre o psicológico. Então, é uma área que a gente precisa cuidar. E sem esse cuidado, a nossa vida vai ficando uma vida no automático, né? Que aí vem os sábios e prudentes. A gente lê, né, esse trecho fala, poxa, mas os sábios e prudentes parece que são pessoas legais. Na verdade, Jesus, quando fala esses sábios e prudentes, em contraponto aos simples e pequeninos, ele está falando que esses sábios, na verdade, são aquelas pessoas orgulhosas, são os sabichões. Sabe aquela pessoa que acha que sabe mais que todo mundo, ou acha que sabe mais até que Deus que está errado, que Deus está fazendo tudo errado, e que o mundo está perdido, e que na verdade ela é que sabe como que as coisas devem se resolver? Essas pessoas, elas se julgam superiores aos outros. Elas procuram os valores e os prazeres da matéria, da terra. Então, como eu falei, elas acham que o que supre o corpinho delas tá muito bom, né?
E aí elas começam a comida me supriu, a minha condição aqui doméstica me supriu, eu já tenho o carro que eu quero, eu já tenho... E aí, esse querer, ele vai ficando cada vez maior, porque ela vai conseguindo tudo que ela quer. Aí aquilo vai aumentando. Ah, mas eu preciso disso também, eu vi que a fulana tem aquilo, eu vi que o ciclano tem o outro. E aí a gente fica, né, se comparando com o que os outros têm. E à medida que isso vai entrando, né, nesse ciclo, assim, a gente vai se perdendo de si mesmo. Por quê? Porque a felicidade, ela não tá nas coisas. As coisas, elas podem nos trazer alegria, que é aquela sensação que você vai ter por um momento e vai passar. A felicidade não. A felicidade, ela mora na consciência tranquila. Então eu posso estar me sentindo feliz num castelo, mas eu também posso estar me sentindo feliz na calçada. Depende do nosso íntimo, a felicidade. Os sábios e prudentes aqui desse texto, eles colocam a felicidade deles, o prazer deles nas coisas materiais. Eles também negam aquilo que não conhecem. Então, o Kardec até escreveu, né, nessa época dele, que estava vindo todo o advento, né, da doutrina, muitas pessoas, assim, consideradas sábias, os grandes cientistas, né, eles, não, isso daí é besteira, mas nunca tinham ido procurar, nunca tinham ido querer realmente saber o que era a doutrina espírita. Então, são pessoas que elas pensam assim que se existem mesmo essas coisas sobrenaturais, se Deus existe, então ele tem que se revelar pra mim. Assim, né? Não quer mais nada, né? Na verdade, os espíritos falam assim, olha, a gente não vai se esforçar para se mostrar para alguém que não quer ter o conhecimento. Como falou no item sobre os simples e pequeninos. Para você acessar um conhecimento, uma verdade, você tem que estar disposto. Pode ser que tudo aquilo seja mostrado para você, mas se você não quer, não adianta nada. Então, nem Deus, nem a espiritualidade vão forçar ninguém a acreditar em nada, porque acreditar, entender, né? Muito mais do que acreditar, é realmente entender e se entender parte de um todo é algo que parte de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso que a gente não pode ficar convencendo os outros. É o outro que tem que se sentir envolvido e aquilo tem que fazer sentido para ele, para que ele possa fazer. O último item aqui sobre os sábios e prudentes é que o orgulho os torna prisioneiros da materialidade. E aí eles se tornam cegos às verdades das leis divinas. Aí eu trago aquele trecho que Jesus fala, né? Os que tenham olhos de ver, os que tenham ouvidos de ouvir. Ou seja, aqueles que estão dispostos. Não adianta a gente estar ali em contato com toda essa sabedoria, com todo esse conhecimento, mas a gente não está se colocando de corpo e alma. E tá ali por simples imposição de alguém. Não vai acontecer. Os simples e pequeninos se reconhecem ignorantes das verdades espirituais, pois sabem que ainda tem muito que aprender. Quando a gente chega no centro espírita, a gente chega sempre com alguma dor, com alguma dificuldade, né? E aí a gente acha que é só aquilo, que a gente tem que resolver só aquilo. Aí quando a gente senta no salão para escutar a palestra, né, a exposição do evangelho, aí a gente escuta aquilo, e se a gente escuta realmente com a nossa alma, assim, a gente pensa, nossa, é muito mais do que aquele problema que me trouxe até aqui. Eu sou muito pequena ainda, eu tenho muito a aprender ainda. E talvez esse problema que eu tô enfrentando agora tenha aparecido porque eu tenho esse tipo de atitude, porque eu tenho esse tipo de traço, esse tipo de dificuldade, que eu preciso trabalhar em mim para que esse problema e outros parecidos não aconteçam mais. Eu sei que é muito fácil a gente falar que o problema está nos outros, mas como a vida é uma vida de relação, o problema não pode estar só nos outros, ele está em mim também, porque eu me relaciono, eu faço parte da equação. Os simples estão, portanto, sempre abertos a novos aprendizados. E por não se acharem melhor do que ninguém, estão dispostos a ouvir com atenção as ideias dos outros,
porque sabem que sempre alguém pode ensinar-lhe algo que desconhecem. Como dizem, a gente só tem uma boca, mas a gente tem 2 ouvidos. Então, vamos nos dispor a ouvir mais, mesmo que seja de uma pessoa que a gente não espera. Quantas vezes a gente escuta coisas boas, tá? Coisas que nos elevam, de alguém que a gente nunca esperava que iria falar aquilo. Às vezes a gente sai de casa para trabalhar tão cedo, e a primeira pessoa que nos fala um bom dia é um ambulante que está passando pela rua. Às vezes é até um pedinte, né? Ou é algum desconhecido dentro do ônibus, dentro do metrô. A primeira pessoa que nos olha e dá um bom dia. Desejar um bom dia é algo muito importante. É algo que já deixa a gente... alguém me deseja um bom dia, alguém se importou comigo. Então, às vezes a gente nem esperava, né? Mas pequenas palavras, pequenas atitudes, elas nos inspiram também. Os simples e pequeninos, como Jesus fala, se preocupam em saber o que são, o que vieram fazer nesta vida, de onde vieram, para onde vão. E também se preocupam em saber como viver melhor, em paz consigo mesmo e com o próximo. Se apresentam mais aptos para esses conhecimentos, estudam esses conhecimentos, analisam para aceitá-los. Aí temos um ponto-chave, porque não adianta a gente conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as obras do Kardec, ir no Centro Espírita, fazer 1 milhão de cursos. Ok, a gente conhece. Conhecer é uma coisa, aceitar é outra bem diferente. Às vezes a gente até vê pessoas muito, muito simples que não têm quase que acesso a conhecimento nenhum, mas elas aceitam as verdades divinas num nível que você fala, meu Deus, eu passo anos e anos estudando isso, tentando aplicar na minha vida e não consigo. Um exemplo disso é a paciência, é a resiliência, é o perdão, esse tipo de coisa e outras muitas que a gente vai ver no Evangelho, a gente conhece pelas histórias que Jesus contou, pelos exemplos que ele deu, a gente estuda, né? Estamos aqui falando sobre isso, a gente faz cursos sobre isso, mas chega na hora de aplicar na nossa vida, a gente fica assim, ah, não, mas é que eu sempre fiz daquele jeito lá, né? Que é aquele jeito que não dava certo, mas é o jeito que me é mais confortável. Ah, então eu vou sempre fazer daquele jeito, porque mudar pra mim tá sendo muito difícil no momento. E aí, a gente fez o que com o conhecimento que adquiriu? Guardou, né? Não sei, foi legal aprender? Foi, mas mais legal ainda é a gente conseguir aplicar na nossa vida, né? O evangelho, ele é para ser aplicado e não para ser simplesmente ali conhecido e guardado numa gaveta. Não estando ninguém fora do plano divino, quer dizer, ninguém tá fora dos planos de Deus. E a gente sabe que os planos de Deus sempre são para o nosso bem, né? Todo mundo aqui é filho de Deus. Todo mundo é filho do Criador. Então, mesmos direitos, mesmos deveres, e sabemos que Deus olha por todos nós, sem distinção. Ninguém está fora do plano divino. Então, quanto antes a gente reconhece que existem leis divinas que estão acima dos nossos quereres e nos empenhamos de viver de acordo com essas leis, beleza, não é do jeito que eu quero, é do jeito que as leis divinas funcionam, porque Deus quer o meu bem. Se eu fizer do jeito que eu quero, pode ser que tudo dê errado. Então vamos, né, ter essa calma, essa fé, essa confiança que do jeitinho que Deus, né, planeja as coisas, vai dar certo. Então, quando a gente percebe isso, todo o nosso processo de desenvolvimento se realiza com menos sofrimento e mais rápido. Então a gente não vai ter que reencarnar tantas vezes e sofrer tantas vezes, sabe? Se a gente já tá sofrendo agora, então vamos tentar pelo menos aproveitar que tá sendo difícil pra, vamos dizer assim, tirar uma boa nota na prova, né? Aquela coisa do estudante. Você vai ter que fazer prova. Tem como não fazer prova? Não, não tem. Você vai ter que fazer a prova. Beleza, então já que eu tenho que fazer a prova, vamos tentar pelo menos tirar uma nota boa? Vamos tentar colocar o melhor de nós ali?
E aí a gente tem não temos como negar, né? A justiça e a misericórdia divinas. Deus é um pai e ele nos dá sempre, sempre, sempre a experiência para corrigir os nossos erros. Por isso, as sucessivas experiências reencarnatórias. Para que a gente reencarna? Para termos sempre a oportunidade de reconhecer as suas leis. Nosso problema é que a gente é muito teimoso e quer fazer tudo do nosso jeito, achando que a gente sabe tudo, que sabe mais que Deus, mais do que a espiritualidade e tanta ajuda que a gente tem, né? Então vamos escutar a espiritualidade amiga, nossos mentores que estão sempre nos intuindo o que é melhor pra gente, que caminhos escolher, que atitudes tomar. Vamos procurar respirar, não tomar atitudes precipitadas. Se estivermos em dúvida de alguma coisa, procurar ajuda, procurar a SECA ou qualquer local que você frequente, que você tenha confiança, que seja um local idôneo. Procurar pessoas que vão te orientar para um caminho certo, né? Não agir na dúvida, amadurecer as ideias antes de colocar em prática, ter esse tipo de sabedoria, né? E se colocar no nosso lugar mesmo de ignorância. Olha, eu ainda não sei como que eu devo fazer. E não sair fazendo e depois ter que colher as consequências que podem ser muito, muito complicadas. Ficamos com esse aprendizado, ele é muito profundo. A gente sempre convida que cada um possa fazer a sua leitura do Evangelho, suas meditações, para que a gente sempre leve para a nossa vida. O Evangelho, se a gente lê, é porque aquela palavra é para a gente, não é para o amigo, para o irmão, para o filho, para o sobrinho. Se foi você que leu, aquilo é para você. Então vamos identificar aonde isso reverbera em nós, o que nós precisamos desenvolver, o que nós precisamos mudar em nós, porque tem muita coisa, é um longo trabalho. Mas se estamos tendo esse contato, nós temos a oportunidade de escolher como vamos reagir frente a ele. Como os sábios e prudentes, que já sabem tudo, vou fazer tudo do meu jeito, ou como os simples e pequeninos que abaixam a cabecinha. Realmente, eu não tô ainda sabendo desenrolar bem as coisas, eu preciso aprender, eu preciso me modificar. Essa é a mensagem que fica para nós. Vamos levar para essa semana, para os próximos dias aí, para a nossa vida, amadurecendo o nosso pensamento. Que Deus nos proteja, hoje e sempre, que guie os nossos caminhos, sempre para o melhor. Um beijo e nos vemos por aí. Tchau, tchau.